E nesses tempos de epidemia é essencial, porque as coisas estão mais caras, está mais difícil, com redução de salário, com as crianças sem aulas, então a gente tem que se virar, então está mais difícil. No final de abril, uma decisão da segunda vara da família de São José do Rio Preto determinou que parte do auxílio emergencial de um cidadão fosse penhorado para o pagamento de uma pensão em atraso. O sujeito, enfim, tinha o dever de pagar a pensão alimentícia, não tinha outros meios ou condições de pagar essa pensão alimentícia que não pelo próprio auxílio emergencial que ele passou a receber em virtude do Covid. Então foi determinada a penhora de 40% desses rendimentos, o que é perfeitamente legal, está dentro do previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, que estabelece o limite de até 50% dos rendimentos do sujeito para responder por pensão alimentícia. Vale lembrar que a decisão pode ser aplicada a outros estados, mas também é possível pedir a revisão dos valores em caso de redução nos rendimentos. Essa decisão tomada em São Paulo pode sim ser tomada em outros estados, mesmo porque esta é uma regulamentação federal. Tanto a implementação do benefício emergencial em virtude do Covid, quanto a legislação referente ao pagamento da pensão alimentícia são leis federais e que, portanto, podem ser adotadas em todos os estados da federação numa eventual penhora desse auxílio emergencial. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda da pessoa física. Apesar de ter adiado o prazo de entrega da declaração devido à pandemia do novo coronavírus, a Receita manteve o calendário de restituição. O pagamento do primeiro lote está previsto para a próxima sexta-feira. Da restituição do segundo lote está previsto para o dia 30 de junho. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional na área conhecida como Amazônia Legal. A força vai atuar em ações de fiscalização ao desmatamento ilegal e crimes ambientais e de combate aos incêndios florestais e às queimadas. A portaria que prevê a ação conjunta das Forças Armadas foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e é válida pelo prazo de 20 dias, no período de 22 de maio até 10 de junho. Um homem suspeito de extorquir e ameaçar o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi preso durante a Operação Timer, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público da Justiça e Segurança Pública. A prisão, divulgada nesta sexta-feira, ocorreu no dia 16 de maio, mas foi mantida em sigilo para não prejudicar as investigações. No celular do suspeito, a polícia ainda encontrou indícios de ameaças praticadas contra o atual governador de São Paulo, João Dória, e contra o ex-candidato à presidência da República, João Amoedo. O aparelho foi apreendido e será periciado. O caso começou a ser apurado no dia 11 de maio, quando a Polícia Civil da Paraíba tomou conhecimento que Ricardo Coutinho estava sendo extorquido e ameaçado de morte. Segundo as investigações, o político recebeu, por meio de uma rede social, ameaças, dizendo que o PCC havia sido contratado por R$2 milhões para matá-lo. O suposto homicídio ocorreria no dia 16 deste mês, mas a ordem seria cancelada se a vítima pagasse R$3 milhões ao comando da organização. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias crime apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos na investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele e de seu filho, Carlos Bolsonaro, para a perícia. Nos despachos enviados à Procuradoria-Geral da República, o ministro ressaltou ser dever jurídico do Estado promover a apuração dos fatos narrados por qualquer pessoa.
Neste sábado, uma nova frente fria deve avançar sobre o Centro-Sul e favorecer a formação de muita instabilidade nessa região do país. No extremo sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e Santa Catarina, a previsão é de chuva forte durante todo o dia. Na maior parte da região norte e nordeste deve chover, mas há chance do sol aparecer entre nuvens. O sol também deve aparecer no norte de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em parte da Bahia. O dia amanhece com mínima de 15 graus em Porto Alegre, 16 em Cuiabá e 25 em Manaus. Máxima de 23 graus em São Paulo, 26 em Florianópolis e 31 no Rio de Janeiro. E no próximo bloco você vai ver que, seguindo o exemplo de São Paulo, Sergipe decidiu antecipar os feriados. É daqui a pouquinho, a gente volta já. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes. Assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou nesta madrugada um projeto de lei que antecipa o feriado de 9 de junho para a próxima segunda-feira. A medida vale para todo o Estado. O objetivo é tentar ampliar o isolamento social em São Paulo, cidade que concentra a maioria dos casos confirmados e mortes pela Covid-19. Na capital paulista, com mais uma antecipação, haverá um mega feriado de 6 dias. Ele começou com feriados antecipados na quarta e quinta-feira dessa semana. Hoje é ponto facultativo. Já nas 7 cidades que compõem o ABC paulista, hoje é feriado. Com isso, a região terá um feriado de 4 dias, incluindo a próxima segunda-feira.
Nesta semana, a Prefeitura de Aracaju e o governador de Sergipe informaram que o calendário festivo da região também será antecipado. Na tentativa de reforçar as taxas do isolamento social e minimizar os impactos econômicos da pandemia, a gestão pública transferiu os feriados da Emancipação Política do Estado e de São João para o mês de maio. Normalmente, as datas são comemoradas nos dias 8 e 24 de julho, respectivamente. Com a mudança, foi decretado feriado em Sergipe hoje e segunda-feira. O dia 26 de maio vai ser ponto facultativo no estado. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais indicou baixo risco de contaminação nas regiões norte e centro-sul do estado, que liberaram a reabertura do comércio nesta quinta-feira. O programa do governo estadual Minas Consciente indicou os estabelecimentos comerciais pelo grau de risco. Com isso, todos os municípios que aderirem a esse protocolo serão avaliados a partir da taxa de ocupação dos leitos de UTI e dos números de casos confirmados. Os estabelecimentos considerados de baixo risco são lojas de produtos agrícolas, esportivos, jogos eletrônicos, floriculturas e autoescolas. No total, essas atividades abrangem 1,5 milhão de pessoas. Agora vamos ver o que é notícia no mundo nesta sexta-feira. É hora do nosso Giro Mundial. O governo do Uruguai anunciou hoje que as aulas presenciais devem ser retomadas no dia 1º de junho. A decisão acontece depois que o país estabeleceu o número de casos do novo coronavírus. Em entrevista coletiva, o mandatário uruguaio disse que a retomada das aulas nas escolas deve ser progressiva, de acordo com o perfil dos alunos ou da localização das cidades. Na capital Montevidéu, as aulas devem começar somente no dia 15 de junho. O Uruguai é o único país sul-americano que está conseguindo vencer a Covid-19. Até o momento, são 749 contágios confirmados apenas e 20 mortes. E algumas medidas positivas vêm reanimando a população ao redor do mundo. O final de semana, para os nova-iorquinos, vai ter novidade. O governador do estado anunciou a reabertura das praias na região. O litoral estava interditado por conta do novo coronavírus, que já tirou a vida de mais de 28 mil pessoas só em Nova York. Algumas medidas de proteção devem entrar em vigor, como a proibição da prática de natação. O distanciamento social continua valendo em todo o território. E na corrida para a cura da Covid-19, pesquisadores de 2 universidades do Reino Unido e uma instituição de caridade estão desenvolvendo pesquisas para testar a capacidade de cachorros de conseguirem identificar a doença através do cheiro. Já foi comprovado que cães são capazes de farejar a doença caso uma colher de chá de açúcar fosse diluída em um volume equivalente a 2 piscinas olímpicas. A ideia é implantar isso em aeroportos para isolar os viajantes e identificar os infectados. E um avião da Pakistan International Airlines caiu hoje em uma área residencial. O voo PK-8303 transportava 99 passageiros e 8 tripulantes. De acordo com autoridades, apenas uma pessoa sobreviveu. Testemunhas relataram à imprensa que viram a aeronave tentar pousar mais de uma vez antes do acidente. Informações preliminares apontam que o motivo da queda foi devido à falha no trem de pouso, mas a causa ainda deve ser investigada. A Airbus, fabricante do avião acidentado, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Fechando o Giro Mundial, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que os Jogos de Tóquio terão que ser descartados se o evento não puder ser realizado no próximo ano. Em março, a organização e o governo japonês tomaram a decisão sem precedentes de adiar os Jogos, que começariam em junho deste ano. No entanto, essa semana o primeiro-ministro japonês declarou que o evento poliesportivo pode não ocorrer no próximo ano, caso o vírus ainda esteja fora de controle. O novo coronavírus já infectou mais de 17 mil pessoas no Japão e causou 797 mortes.
E no próximo bloco você confere alguns exemplos de solidariedade que ganham destaque nesse momento tão difícil de pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta já. Todos contra o coronavírus. Fique atento aos sintomas. Se você apresentar tosse seca, febre, cansaço físico, dor de garganta e falta de ar em grau leve, procure manter o isolamento domiciliar e controlar os sintomas com medicamentos em casa. Se os sintomas persistirem e se sentir dificuldade para respirar, procure a unidade de saúde mais próxima para tratamento específico da doença. Juntos venceremos essa guerra. É a Rede Mundial cuidando de você e de sua saúde. O livro Prudente Construtor é o mais recente lançamento do apóstolo Valdemiro Santiago, que vai abençoar a sua vida e da sua família. Com este livro, você vai aprender a importância de ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. O prudente, ao edificar sua casa, cravou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Como resultado de sua prudência, mesmo vindo a forte tempestade, a sua casa permaneceu de pé. Ser sensato, cuidadoso, prevenido, ajuizado e saber se esquivar do perigo são qualidades de uma pessoa prudente que você vai aprender a ser lendo esse livro e colocando seus ensinamentos em prática. O livro Prudente Construtor já está disponível para venda através do aplicativo da editora Gratos por Cristo. É muito fácil. Digite gratosporcristo.com.br. Você entrará no site da editora, que terá um link para baixar o aplicativo. Clicar, baixar e adquirir o seu livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Abençoe quem você ama e presenteie com o livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Violência que quase sempre acontece dentro de casa, cometida por pessoas conhecidas e de confiança. A campanha Maio Laranja, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quer incentivar as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha quer dar visibilidade a esse tipo de crime, que na maioria das vezes fica perdido no silêncio das vítimas, e fala sobre a importância de se denunciar. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, mais de 86 mil foram denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, número 14% maior que no ano anterior. Só em 2019 foram 17 mil ocorrências desse tipo no Brasil. Em 73% dos casos, a violência sexual acontece na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Nós temos pesquisas que anunciam que menos de 10% da violência sexual no Brasil é denunciada. Então, multiplique aí os 17 mil que o ouvidor trouxe por 10. Nós temos uma nação com muita violência sexual. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente.
veja só que bacana, neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos e até mesmo quem precisa de apoio psicológico. Distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas das ações que se espalharam pelo país. O Brasil, por si só, já é conhecido pelo povo alegre, acolhedor, solidário. E em época de crise mundial na saúde, não poderia ser diferente. O ato de ajudar ao próximo se intensificou ainda mais. É comprovado cientificamente que exercer a solidariedade traz bem-estar e melhora a saúde física e psicológica, tanto daqueles que ajudam quanto daqueles que recebem. E pensando em exercer este ato tão nobre, é que inúmeros brasileiros se dispuseram em fazer o bem. Bia é estudante de gastronomia. Ela e a turma da faculdade fazem comida e entregam aos moradores de rua em todos os sábados. Todo sábado a gente entrega marmita para moradores de rua. A gente não tá com doações ainda em grande quantidade, então a gente consegue fazer cerca de 25 marmitas, que a gente atende as pessoas pela redondeza, né? Eu acho que a importância desse ato é justamente conscientizar outras pessoas que elas também podem fazer alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno. Ainda mais nesse momento de quarentena. A gente começou na quarentena, mas a gente vai continuar depois. Nossa intenção não é parar. Outro exemplo é o de Maiara, que ajuda idosos e pessoas desempregadas com alimentos e remédios. Depois que a quarentena começou, acho que intensificou um pouco por conta, de ter um pouco mais de horário livre, porque querendo ou não, estamos de quarentena. E eu tenho um avô de 80 anos, então pensando nele e nos demais idosos, pensei, por que não, né? E que tal um pouquinho de música? Quem mora próximo ao pianista Tiago Lima pode desfrutar das melodias, uma ação que leva a arte através das teclas do piano. Eu acredito que com a arte a gente consegue tocar as pessoas, trazer reflexão, trazer sentimentos, trazer movimentação de energia. Então foi essa a motivação, trazendo um pouco de solidariedade. O que a gente pode fazer? Eu sou pianista, né? Sou produtor, compositor, mas sou pianista. Na prática, o que eu posso fazer? Tocar piano. Então é o que eu vou fazer. São pessoas ajudando pessoas. Bonito isso, né? Lembrando que você pode rever as reportagens aqui do Mundial News pelo nosso Facebook InterTV. No Instagram, procure por @RedeMundialOficial. O Mundial News desta sexta-feira fica por aqui. Desejo a vocês um excelente final de semana. Nós voltamos na segunda às 7 horas da noite. Até lá. O que eu tô falando, registra isso. Eu quero que registre o que eu vou falar agora. Nunca a igreja foi tão abençoada como vai ser a partir de agora. Nunca vocês foram tão abençoados como serão. Nunca. Venha receber as promessas de Deus para a sua vida neste domingo. No clamor da humilhação, com o apóstolo Valdemiro Santiago e bispa Francileia, às 7 e às 10 horas da manhã,
nas cidades Mundial do Sonho de Deus do Brás, na Zona Leste, e Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, e demais reuniões a 1, 3 e 6 horas. Devido à pandemia, em respeito às normas vigentes no estado, o número de pessoas por reunião continua limitado. Então, você que deseja estar presente nas primeiras reuniões do dia, às 7 e às 10 horas, é preciso se cadastrar através do site impd.org.br. O cadastro é simples e rápido. Basta selecionar